Durante séculos, a humanidade acreditou que tudo estava condenado ao desgaste do tempo. Madeira apodrece, metal enferruja, papel vira pó, tecidos desaparecem lentamente até restarem apenas fragmentos irreconhecíveis. O próprio corpo humano é programado para envelhecer, enfraquecer e desaparecer. Ainda assim, espalhados pelo planeta, existem objetos que parecem desafiar essa lógica universal. Relíquias que sobreviveram por centenas, e às vezes milhares, de anos praticamente intactas, como se o tempo tivesse perdido poder sobre elas. Alguns permanecem preservados graças a fenômenos naturais extraordinários. Outros desafiam até mesmo a ciência moderna, porque foram criados com técnicas que ainda hoje não compreendemos completamente. E quanto mais pesquisadores analisam esses objetos, mais evidente fica uma pergunta perturbadora. Será que civilizações antigas dominavam conhecimentos muito mais avançados do que imaginamos? Um dos exemplos mais impressionantes está no coração do Egito. Dentro das pirâmides e tumbas seladas, arqueólogos encontraram tecidos de linho incrivelmente preservados após mais de 3.000 anos. Em condições normais, fibras orgânicas deveriam ter desaparecido completamente em poucas décadas. Mas o clima extremamente seco do deserto criou um ambiente hostil para fungos, bactérias e micro-organismos responsáveis pela decomposição. Isso permitiu que roupas, papiros e até flores funerárias sobrevivessem atravessando eras inteiras. O mais intrigante é que muitos desses tecidos possuem qualidade comparável à de materiais produzidos hoje com tecnologia industrial. Alguns especialistas afirmam que certos linhos egípcios possuem tramas tão finas que seriam difíceis de reproduzir até mesmo com máquinas modernas. Mas talvez nada seja tão assustadoramente resistente quanto o concreto romano. Durante décadas, cientistas ficaram intrigados ao perceber que construções erguidas há mais de 2.000 anos continuam de pé, enquanto estruturas modernas apresentam rachaduras em poucas décadas. Portos romanos submersos pelo mar Mediterrâneo permanecem surpreendentemente sólidos apesar da erosão constante da água salgada. Em 2023, estudos revelaram que o segredo pode estar em partículas microscópicas de cal presentes na mistura original. Quando rachaduras começam a surgir, essas partículas reagem com a água e recristalizam, literalmente cicatrizando o concreto. É como se os humanos tivessem criado um material autorregenerativo 2 milênios antes da engenharia moderna sequer imaginar essa possibilidade. Outro objeto que desafia a deterioração é a famosa espada de Goujian, encontrada na China em 1965. A arma passou mais de 2.500 anos enterrada em uma tumba inundada. Quando arqueólogos removeram a espada de sua bainha, esperavam encontrar ferrugem e corrosão avançada. Em vez disso, a lâmina apareceu brilhante, afiada e praticamente intacta. Testes revelaram uma composição metálica extremamente sofisticada para a época, incluindo altos níveis de estanho, cobre e traço de enxofre que ajudaram a proteger o metal da oxidação. Até hoje, estudiosos discutem como artesãos antigos conseguiram desenvolver técnicas metalúrgicas tão avançadas sem ferramentas modernas. Mas existem objetos cuja preservação parece ultrapassar até mesmo explicações naturais. Em pântanos da Europa do Norte, arqueólogos descobriram corpos humanos conhecidos como corpos do pântano. Alguns têm mais de 2.000 anos e ainda conservam pele, cabelo, unhas e até expressões faciais reconhecíveis. O ambiente ácido e pobre em oxigênio dos pântanos interrompe a atividade bacteriana responsável pela decomposição. O resultado é perturbador. Rostos congelados no tempo, como se aquelas pessoas tivessem morrido apenas dias antes. Em alguns casos, foi possível identificar o conteúdo do último alimento ingerido antes da morte. No Japão, existe outro exemplo surpreendente, o Templo Oryuji, considerado uma das estruturas de madeira mais antigas do planeta. Partes do complexo possuem mais de 1.300 anos. Madeira normalmente é um dos materiais mais frágeis contra o tempo, especialmente diante de umidade, insetos e incêndios. Mas os construtores japoneses utilizaram técnicas específicas de encaixe sem pregos, além de cipreste japonês altamente resistente. Estudos recentes indicam que a madeira antiga libera substâncias naturais que ajudam a combater fungos e deterioração. Ainda assim, muitos engenheiros modernos admitem não compreender totalmente como certas estruturas sobreviveram a terremotos, guerras e mudanças climáticas extremas durante tantos séculos. E então existem os manuscritos.
Talvez nenhum objeto seja mais improvável de sobreviver ao tempo do que folhas frágeis contendo tinta orgânica. Mesmo assim, em cavernas próximas ao Mar Morto, foram encontrados pergaminhos com mais de 2.000 anos em estado extraordinário de conservação. Conhecidos como manuscritos do Mar Morto, eles resistiram graças ao ambiente seco e estável das cavernas. Porém, análises modernas descobriram algo ainda mais intrigante. Alguns pergaminhos receberam tratamentos minerais especiais que criaram uma camada protetora invisível contra umidade e degradação. Cientistas acreditam que os antigos produtores desses manuscritos possuíam conhecimentos químicos muito mais avançados do que se imaginava. Outro mistério fascinante envolve objetos feitos de vidro antigo. Em teoria, o vidro deveria sofrer erosão gradual ao longo dos séculos. Mas certas peças romanas encontradas intactas desafiam essa expectativa. O exemplo mais famoso é a taça de Licurgo, um artefato do século IV que muda de cor dependendo da iluminação. Sob luz frontal, o vidro parece verde. Sob luz interna, torna-se vermelho intenso. Durante muito tempo, acreditou-se que fosse apenas um efeito artístico. Mas análises microscópicas revelaram partículas de ouro e prata em escala nanométrica incorporadas ao vidro, uma tecnologia semelhante à nanotecnologia moderna. Isso levanta uma questão desconfortável. Como artesãos antigos conseguiram manipular materiais em nível microscópico sem instrumentos avançados? Na América do Sul, as múmias da cultura Chinchou também desafiam tudo o que sabemos sobre preservação. Elas são mais antigas que as múmias egípcias e algumas possuem mais de 7.000 anos. Os corpos foram cuidadosamente tratados com técnicas extremamente detalhadas de remoção de órgãos, reconstrução óssea e proteção da pele. O mais impressionante é que esse processo começou muito antes do surgimento das grandes civilizações organizadas. Isso sugere que povos considerados primitivos dominavam conhecimentos complexos sobre anatomia e conservação. Mas talvez um dos objetos mais resistentes já descobertos seja quase invisível: bactérias antigas encontradas em cristais de sal subterrâneos. Em laboratórios, cientistas conseguiram reviver micro-organismos que permaneceram presos dentro desses cristais por mais de 250 milhões de anos. Isso significa que formas de vida microscópica sobreviveram desde antes da existência dos dinossauros. A descoberta mudou completamente a compreensão científica sobre os limites da vida e levantou hipóteses sobre a possibilidade de organismos sobreviverem em ambientes extremos até mesmo fora da Terra. A verdade é que cada objeto preservado funciona como uma cápsula do tempo. Eles carregam não apenas matéria física, mas fragmentos de conhecimento perdido, técnicas de construção esquecidas, fórmulas químicas abandonadas, métodos artesanais impossíveis de replicar completamente. Em muitos casos, a ciência moderna consegue explicar parcialmente por que determinados materiais sobreviveram. Mas compreender exatamente como foram produzidos continua sendo outro desafio completamente diferente. Existe também um aspecto psicológico perturbador nesses objetos. Eles atravessaram impérios, guerras, pandemias, colapsos econômicos e mudanças de civilizações inteiras. Permaneceram intactos enquanto gerações humanas desapareceram ao redor deles. Um simples pedaço de tecido egípcio pode ter assistido ao nascimento e queda de dezenas de reinos. Uma espada chinesa preservada já existia antes mesmo da fundação de muitas nações atuais. Esses objetos sobrevivem como testemunhas silenciosas de um tempo impossível de imaginar, e talvez seja exatamente isso que os torna tão fascinantes. Eles desafiam nossa percepção de fragilidade. Mostram que o passado não desapareceu completamente. Parte dele continua aqui, intacta, observando o presente em silêncio. Cada rachadura ausente, cada material preservado, cada superfície que resistiu ao tempo representa uma mensagem deixada por civilizações antigas. Uma mensagem que talvez ainda não tenhamos aprendido a interpretar completamente. Porque quanto mais avançada a ciência se torna, mais percebemos algo desconfortável. Em alguns aspectos, nossos ancestrais sabiam criar objetos capazes de sobreviver ao tempo melhor do que nós.